Pessoal, na parte 1 dos nossos vídeos dessa série, nós tratamos das 17 questões acerca do Padre Ricardo, de Azevedo Júnior e o gnosticismo. Primeiro nós fomos da 1 até a 7, agora na segunda parte trataremos então da questão de número 8 até de número 13. A questão de número 8. Hoje em dia, essa estrutura antes criada por um Deus pode ser representada por uma ideologia, um sistema que acorrenta o homem a um mundo errado. O conhecimento teórico, pela gnose, traria a libertação no mundo secularizado. O conhecimento teórico é chamado de teoria crítica ou desconstrucionismo. É consequência da teoria crítica que não aceita as antigas estruturas e quer refazê-las, recriá-las. Esse é o comentário do padre Ricardo de Azevedo Júnior. O meu comentário sobre este comentário do padre. A ideologia se constitui em algo apartado do verdadeiro gnosticismo universal, pois ideologia é a arte de se camuflar a verdade, a realidade de qualquer coisa. E para a gnose autêntica, o real é incamuflável, só dá para esconder o ilusório. A gnose autêntica concebe que o que acarreta ao homem a um mundo errado, como consequência, são causas intrínsecas ao próprio homem, na forma de ego, que lhe induz ao erro, ao defeito, o que lhe traz dor. Para o gnóstico, o conhecimento da verdade, realidade, lhe traz a liberação do ilusório, do Maya. Construcionismo, nos termos vygotsquianos e piagetianos, são salutar. Para o gnóstico, o desconstrucionismo é positivo, quando aplicado na desconstrução das ideias erradas, como aquele empregado por Galileu Galilei, na desconstrução da ideia do geocentrismo, definido pela Igreja Romana naquela época, para implantar a construção da ideia do heliocentrismo. O que o padre não sabe ou não quis citar é o que a gnose expressa dentro a cultura é de natureza pública, de perfil esotérico e iniciática e hermética. É restrito a poucas pessoas de perfil esotérico. O pessoal do círculo cultural não compreende a doutrina secreta do cristianismo, maravilhosamente ensinada por Jesus Cristo, nas entrelinhas das Escrituras, por intermédio de parábolas. Na Igreja Católica, em todos os tempos da história, sempre existiram gnósticos que conseguiram migrar da esfera cultural para a esfera iniciática, como Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, etc. Um gnóstico autêntico, dentro de qualquer denominação religiosa ou mística, só pode ser identificado por outro gnóstico do círculo iniciático. Eles são silenciosos, enigmáticos, conhecedores do grande segredo cristão, que é o Código da Vinci, a alquimia, o arcano ZF e muitos outros nomes que tem por aí, como o grande segredo da maçonaria, etc. Eles são assim como nós denominamos, Não faz questão de serem identificados, não se autodenominam gnósticos e deixam que a obra fale por eles e não eles falarem pela obra. Então, o Código da Vinci, a alquimia do arcano ZF, é o grande segredo da maçonaria,
foi ensinado reservadamente pelo Cristo aos seus apóstolos e discípulos mais avançados, exatamente por não compreender as iniciações crísticas da esfera iniciática é que a Igreja Romana protagonizou tantas perseguições aos primeiros cristãos, a quem a Igreja lhe atribuíram o nome de gnósticos. Santa Inquisição, a apropriação de livros dos gnósticos, Galileu Galilei, etc., sem contar que foi o Papa que comandou secretamente a guerra em troca do Vaticano. Essas são algumas das coisas que podemos, coisas assim, contrárias, né, à ética, à cultura, à verdade, à realidade, feitas pelo catolicismo. O conhecimento gnóstico que rola no círculo cultural é de natureza esotérica, destinado ao grande público de determinada religião ou ordem mística. Trata-se de um saber intelectual superficial que perfila em nível apenas de entendimento no espaço cognitivo religioso. O conhecimento gnóstico, veiculado no círculo iniciático das religiões ou ordens místicas, é de natureza esotérica, de poucos adeptos. Trata de um saber transcendental, profundo, que impacta a zona de compreensão do espaço cognitivo religioso da nossa psique. Questão de número 9. Naturalmente, o homem possui dentro de si uma espécie de tentação gnóstica. Ela se manifesta todas as vezes em que se pretende ser conselheiro de Deus, ou que se acredita que faria um mundo melhor ou diferente se eu fosse Deus. Esse é o comentário do padre Ricardo Azevedo Júnior. Meu comentário a respeito deste comentário. Oxalá que todo homem tivesse dentro de si uma tentação gnóstica, isto é, um anelo de conhecimento como Deus possui, pois se gnose é conhecimento, como apregoa a palavra grega gnose, Deus é o detentor do conhecimento em sua totalidade holística, pois conhece todas as coisas, está presente em todas as coisas, em toda realidade, em toda verdade. E o caminho para se chegar à verdade, que leva à liberdade, passa pelo conhecimento, gnose, do grego, conforme está em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a autêntica gnose, é um absurdo o fato de querer ser conselheiro de Deus, ou ser o próprio Deus, uma vez que para o gnóstico autêntico, Deus não existe. Para ele, Deus sempre foi, é e sempre será, é eterno, está fora do tempo, o que lhe permite dizer que Deus não existe. Deus é. O verbo ser é muito mais forte do que o verbo existir. Tudo aquilo que existe está sujeito ao início, um começo, um meio e um fim. E tudo aquilo que é eterno não tem um começo, não tem um meio e não tem um fim. Dizer que Deus existe é colocar para ele um início, um meio e um fim. Então Deus morreria. Ele não é assim, ele é eterno. Então por isso ele diz para Moisés que ele não era, e sim ele diz, eu sou. Então a questão de número 10 vai dizer o seguinte, textualmente: felizmente Deus quer crucificar a gnose dentro de cada homem.
Ele o faz por meio do combate com o mundo real. A obediência à estrutura real, como ela foi criada por Deus, bem